sou ruim em matemática, assim, sendo sincera, dos professores se irritarem comigo, porque eu tenho um déficit. Aham. E, tipo Pô, assim, que bom que eu não me irritei contigo, então, né? então, e aí, nossa, eu fiquei confusa. Que eu sou um cara bem irritado, mas beleza. Tu faz o seguinte também, você pode apertar nesse botãozinho aqui, ó, Qual? esses pontinhos, Ah, e depois clique em alterar, se tiver em português, alterar layout e depois destaque. ah, tá, é só, eu faço de outro jeito, eu ponho o dedinho na tela e, ah, não, Tá no é que antes eu celular, fazia então. assim, é, Ah, não, eu então tô no deixa. computador, é porque antes do Google Meet tinha outra, alterar layout, Destaque. destaque, tinha outra configuração, aí, Bom, muito bom. Então tá. A gente pode continuar daqui. Lembra que tudo que eu fizer de conta eu vou te mandar no WhatsApp depois, então não precisa copiar nada. tá bom, Beleza, moça. Vamos lá. beleza, O negócio é o seguinte, quando a gente está falando de log, existe uma fórmula que tu tem que decorar para ontem. Assim, é mega tá, importante essa fórmula. Vamos lá, vamos supor aqui então o log de uma base A. A base do log A, tipo, aqui a nossa base é 2, né? tá, O log do número B, tipo, aqui no nosso caso, o logaritmando é o 32. uhum, Isso tudo vai ser igual a uma resposta, né? Se tu pôr na calculadora, vai dar C. certo, Isso é sempre igual ao seguinte. E é isso que vai te fazer resolver a conta ali de cima. Isso é sempre igual ao seguinte, ó. A elevado a C igual a B. certo, Sempre. Sempre que tu vê um log, tu pode fazer essa relação de potência, beleza? E beleza, daí entra, então, uma coisa interpretativa muito boa. Porque, né, se a gente ficar só tentando decorar a fórmula, não vai entender. O logaritmo, ele te faz uma pergunta. Como toda função na matemática, ele te faz uma pergunta. E a pergunta é o seguinte. Qual número eu devo elevar a base? A base do log é o número de baixo, é o A, a uhum, base A, para que isso, né, essa elevação aí, essa conta, seja igual ao logaritmando B. Qual número eu devo elevar a base A para que isso seja igual ao logaritmando B? Ou seja, qual número eu tenho que elevar o númerozinho que está aqui certo, embaixo para que dê esse aqui? É isso, basicamente, que um log te pergunta. tá, então ele é 5, Exato, porque 2 elevado a 5 tá, é 32. perfeito, Perfeito. Se tu tem dificuldades de ver isso, né, tu vai ter que fatorar os números, né? Tipo, se tu aham, fatura 32, vai dar 16, 8, 4, 2, 1, né? Daí, ou seja, 2 elevado à quinta. Beleza? aí como é que eu respondo, então? X é 5, mas assim, se tu quer mostrar o Eu vou passo a passo, né? pôr. Não, tipo assim, igual a X. Onde eu encaixo o. Tu Então eu sempre tem coloco que X pôr igual a nessa, 5? você sempre tem que pôr nessa fórmula aqui os numerozinhos, para o professor entender que você pegou a matéria. Tá. Então vai ficar no teu caso 2, que é o A, né? Quem que é o Aham. B? É o 32. E quem que é o seu? Você é o seu, não sei. Eu posso chamar aqui no caso de X, foi o que ele chamou. Ah, 2 elevado a X igual a 32. Então, Isso. portanto, eu posso pôr, portanto, Daí tu pode X escrever igual a assim. 5. Tu pode escrever fatorando 32. Daí, fatorando 32, tu vai ter 2 elevado à quinta. Daí, Tá, então, tu pode igualar 2 elevado a x igual a 2 elevado à quinta. Daí, você vai escrever assim, como as bases são iguais, posso igualar os expoentes. Né? Porque é certo. 2 ali, né? Então, Ah, eu tô iguala lembrando. Eu tô isso. lembrando que às vezes você tem que. Quando que acontece que você tem que mudar a base? Ah, tem muitos casos, né? Quando o X tá na base. É logaritmo isso ainda, é, né? Sim, sim. A gente já Tá, vai ver um caso desse ali, mais ou menos, eu acredito que é o que tu tá falando. Vamos ver certo. aqui. Just a second. Agora é o B aqui. O B, é. Bem, deixa eu. Bem, eu vou abrir outro arquivo aqui, beleza? Vamos dar um up. Então tem que lembrar daquela forma. Nossa, ficou feio aqui. Tem que lembrar daquela forma lá. A Tá, então. base, que no nosso caso aqui é o x, Ah, tá. Base X, elevado logaritmo. a 3 igual a 64. X elevado a 3 igual a 64. Tu sempre tem que transformar o log nessa relação de potência para descobrir algum elemento que ele está te perguntando. Claro, essa aqui é uma Tá. conta simples ainda, né? Poderia ter log se multiplicando, log se somando, coisas Logs elevadas no log, complicados. Tá. mas não é o caso ainda, então tu simplesmente utiliza essa fórmula, beleza? Tá, eu dei uma travadinha. Ah, tá. Agora tem que ver o número que é elevado a 3 vai dar 64. Isso, tem um número que é elevado a 3 é 64. Se eu não lembro de hora, eu posso
fatorar, Pode. mas não sei porque 8. Não, não é 8, Não não. é 8. É, Ó, se tu fatorar, vai dar 2, 16, vai dar 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, tu tem que 64 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ah, olha só, eu esqueci de um aqui no caminho, 32. Né? 2 elevado à sexta. 64 é 2 elevado à sexta. Bem, isso supostamente não ajuda. Mas e aí, o que que a gente faz? Porque 3 tem relação com 2, né? A tá. questão é o seguinte, tu tem que utilizar uma regra de potência. Tá, calma aí que agora eu dei. Tá, os 2 elevado a 6 é o 64. Isso. Tá. Seria melhor se eu já soubesse de cara o que é elevado a 60. O que dá, mas como eu não lembrei, tá bom. Daí não tem muito o que fazer, mas tu pode olhar aqui, né? 1, 2, 3. Ai, eu tenho que igualar o. Ah, então 2x elevado a 3. Não, 4, Não? Por que 4? porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. É o cubo, né? Tá. Mas por que você fez isso? Porque eu tenho que comparar o que tá ao cubo, certo? Eu não posso Ah, comparar tá, aqui porque tá, tá a tá. sexta. Tá, foi Mas pra a partir igualar, do tá. momento que eu coloco aqui x ao cubo igual a 4 ao cubo, ora, Uhum. os potências são iguais, é um sinal de igual. Então, obrigatoriamente, o x tem que ser igual a 4, entendeu? Tá, perfeito, tá. É isso aí. Portanto, é isso. Claro, foi um caminho. Existem 1 milhão de formas de tu provar isso, né? Por exemplo, Tá, outra forma que dava para provar isso é por regra de potência. Tipo, 2 elevado à sexta, por regra, é igual a 2 ao quadrado elevado ao cubo. ao E cubo. 2 ao quadrado é 4, então pronto, né? Pronto, Então tá. tem várias regras na matemática que te permitem fazer esse tipo de conta, tá? Tá, mas eu gosto dessa que iguala os expoentes. A área aqui, então, caiu uma bem igualzinha. Vamos para a próxima. A próxima é de determine o valor da expressão. Aqui tem que saber algumas propriedades de log, tá? Tu tem Tá. uma lista com essas propriedades? Aí eu tenho, só que eu tô em outra cidade. Eu não trouxe meu caderno. É o Mas eu tipo lembro de que eram coisa que você pode 8. ter no computador, né? Porque, né? É, Computador pode ter facilita. qualquer coisa, né? Eu vou te mandar uma lista aí. Tá bom. Só preciso saber se aqui é um 3. Deixa eu ver aqui no final. Calma aí. Ai, aqui, a Ana Júlia que mandou. Tô procurando. Sem pressa. É um 3 e depois um 5, é. Do jeito que Isso. tá ali, né? Exato. É um pi, aham. Beleza. Então, existem algumas várias regras de logs aqui que a gente tem que utilizar, beleza? Deixa eu pegar essa Beleza. listinha de logs para te enviar. Aqui ela tá meio solta, que isso vai ser meio chato, mas eu vou te enviar, tá bom? Vou mandar tudo Tá no bom. WhatsApp. Então fique esperto com o que eu vou mandar agora aí. Temos esta, Tá. log de, veja ali na primeira, log de mesma base e mesmo É logaritmo igual dá a 1. um. Log Tá. do 1 dá sempre 0. Log de uma coisa elevada dá sempre a coisa elevada vezes o log. Se a coisa elevada, se a base for igual ao cara que está dentro, sobra o que está em cima. Agora, aqui a Certo. gente vai utilizar numa das partes da nossa conta aqui, ó. Se você tem um número e em cima dele, na potência dele, o Elevado. log está elevado a esse mesmo número, sobra o que está junto do log, Certo. certo? Bem, eu acho Então que tem que lembrar das propriedades, isso tem tá? que decorar, exatamente. Claro, Tá todas bom. elas têm uma lógica bem apropriada por trás, Mas mas... é melhor decorar do que. É. Tá. Muito bem. Então, o que rola aqui, né? Note que a primeira é uma base esquisita, mas é o log de 1, né? E aí, qual que é a resposta desse primeiro aqui, de acordo com as regras que eu te mandei? É log de 1, vai ser 0. Isso. 0, muito bem. E agora, olha só que interessante, eu tenho o log da mesma base, da mesma coisa que está dentro.
Log, calma aí, da mesma base, base é o pequenininho. Log da mesma base. O que você quer dizer com a mesma coisa cá dentro? É pi na base e pi dentro do log, né? Ah, tá. Então aqui seria B e B, seria a propriedade 4. Vai ser igual ao que tá elevado. Não, não tem nada elevado aí. Ah, tem uma coisa no expoente do B. Tá, mas então não é essa a regra, né? Tá. Ah, tá. No texto não tem. Eu tô olhando as propriedades, beleza. Bem, de fato não tem. Mas, bem, se tu lembrar daquela coisa que nós estávamos conversando até agora, né? Por isso que é bom. Aham, Essa aqui é daqui que surge tudo, né? É daqui, aham, dessa que surge tudo, lembra? A elevado a C igual a B. Aí você tem que uhum, pensar, né? Qual o número que eu levo o cara aqui para dar esse? Beleza, mas no nosso caso é log de pi. Qual é a resposta, né? Então, fazendo essa regra aqui de baixo, pi elevado a x igual a pi. É o nosso caso. uhum. Então, qual número deve ser o x para que qualquer coisa que seja elevado a esse número dá a mesma coisa? Tem uma regra de potência que a gente aprende lá no 7º ano, que a gente sabe que se elevar esse número, o número continua como ele está. Ah, elevado a zero. Não, elevado a 1. Qualquer coisa Ah, quando é elevada a elevado 1 a é uma zero que mesma. dá um. Tá, Isso. Então, por isso que esse aqui deu 0, né? Por causa dessa regra que você certo, acabou de falar. Mas agora esse aqui vai dar 1. certo. Porque qual o número que é elevado a pi dá pi? É isso que o log está te perguntando. Qual o número que é elevado à base vai dar o logaritmando? Qual o número que é elevado a Um. pi é igual a pi? 1. Tá, tá. Tá fazendo Qual o mais número que é sentido. elevado a 0,23 dá 1? É o zero, porque todo número elevado Uhum, a zero dá 1. Por isso que a resposta aqui certo. é zero. Tem uma lógica por trás, entendeu? Entendi. Agora, essa aqui é uma das regras que eu te mandei, né? Dá Uhum. uma olhadinha lá, porque a gente tem que o número aqui é igual ao número da base do log. Tá, o número na frente é igual a base do log. É a propriedade 5. Eu acho que é a Tô última, é vendo isso aqui. mesmo. É, B, vai logo de B e tem um outro número que vai ser o resultado. Vai ser 5, então. Isso, exatamente. Portanto, a resposta dessa conta bem horrível aqui é 6. 1 mais 5, Tá. 6. Pegou? Peguei, ou seja, a conta é monstruosa, mas eu não precisava mais nada além de lembrar as propriedades. Exatamente, essas propriedades aí mega importantes. E note que todas elas saem naquela propriedade que eu te passei primeiro. Então você Uhum. tem que entender o que o log te pergunta para não se assustar, né? Qual o número Sim, porque ele é elevado a feio, 3? é. Exato, o log assusta porque ele é uma função especial, mas se tu Ele é entender o feio, que ele é. está te perguntando, não tem problema. Vamos para a próxima. Então, acho que é de log também. É log também. Aqui. E aí, log de 2 é aqui, o log de 3 é o quilo. Calcule o log de Tá. 720. Ah, Hum. eu ia te fazer uma pergunta isso. Se for muito nada a ver, por favor, não dá risada. Mas tem como eu fazer por regra de 3? Regra de 3, essa aí? Não, essa não dá. Não. Tá. Essa aqui é basicamente só propriedades mesmo. Infelizmente, Ah, tá. onde que a gente usa a regra de 3, né? A regra de 3, ela na verdade tem um nome matemático chamado interpolação linear. Ela é linear, ela se dá quando tu está tratando de retas, mas em especial Tá. de retas que passam pela origem. Agora, o log não é uma reta. Logaritmo Se tu não é fosse fazer assim. o gráfico de um É, log, ele seria um negócio assim, ele passa pela abscissa e vai. Aham. né? Então, por isso que regra de 3, de modo geral, não funciona para o log. Certo. Ah, legal Agora, saber disso. pois é, não funciona também para x ao quadrado, todas essas funções que não são retas. Beleza? Certo. Bem, o que, que vai acontecer aqui? Novamente, a gente vai precisar de mais propriedades de log. Essas propriedades que eu te mandei são as propriedades iniciais, porque, bem, porque elas tratam de um log só que às vezes tu tem operações com logs, né? Aham. Multiplicações, divisões, é o caso aqui. A gente vai ter que induzir uma multiplicação na parada aí. Então, ó, ou divisão, né? Tem uma outra propriedade bem legal Vou aqui. pegar aqui. Das no teu zap. Tá, tá. Eu acho que essas duas que eu acabei de mandar, da multiplicação, note, né? Na propriedade 6 tem AC, ou seja, A vezes C, dentro do log, né? Aham. Então é porque está Que rolando uma é. multiplicação, né? Agora, por que que eu. Então, mas Diga. eu não entendi o que ele tá pedindo aí. Considere, calcule o valor de tal.
Tipo, Justamente, porque como existe uma propriedade, como eu acabei de te mostrar, que envolve a multiplicação que está dentro do log, eu posso reescrever o 720 como uma multiplicação, uma fatoração de números. mas onde tá explícito que eu preciso multiplicar? Não está explícito. Esse é o problema. Tu tem que ler o Então, mas enunciado e saber da propriedade. tá, mas como eu interpreto que ele quer saber que eu quero multiplicar? Por causa, bem, eu percebi por causa dessas duas dicas que ele deu aqui, né? Ele tá te dando log de 2 e de 3. E eu sei que eu consigo escrever o 720 como multiplicações de 2 e 3. Tá, 720 vai ser um monte de 2 vezes um monte de 3. Então, pela tá, propriedade da multiplicação, a gente consegue resolver essa conta. Beleza? tá. Mas a Que primeira essa coisa seria que tu tens que fazer aqui é propriedade fatorar. 6, tá? Sabe fatorar? Divide por 2, sei, eu Isso, aprendi. vamos fatorando aí. 2, metade de 720 e 360. E assim vai, né? Divide por 2, 180. Essa Vai parte eu demorar. sei. 45 é divisível por 9, né? Desculpa, por 3. Por 3, Isso, tô viajando. 3 dá 15. aí 15, aí 3. Não, 3, aí 5, aí Aqui tá o 5 por 2. problema. Acho que teu professor viajou nessa. Ele devia ter dito também qual era o log de 5. Mas tudo bem. Não tem problema, a gente dá um jeito. Tá. Então, de certa forma, a gente consegue escrever que 720, né? Aham. É igual a quem? Olha só, 2 à quarta, 3 ao quadrado e 5. 2 ao quarto, 3 ao quadrado, 5. Beleza? Então, como a gente está calculando o log, nossa, ficou feio, o log de 720, a gente pode dizer que isso aqui é igual ao log daquilo tudo ali. Log. Tá. E olhe para a propriedade 6 que eu te mandei, ela não envolve multiplicações? Envolve, tô olhando pra ela aqui. Justamente, É. então agora eu vou poder quebrar isso aí em 3 logs. Que vai ser o log de. Certo? Certo. Certo. Agora, tem uma outra propriedade que eu te mandei também, que vai ser muito útil aqui. A propriedade 3. Dá uma olhadinha lá na propriedade 3. Deixa eu olhar. Essa aqui, né? A propriedade 3 Tá. ela tem de especial uma coisa bem legal, que é muito útil. O log, basicamente, na matemática, vai te servir para isso, que é tirar o número da parte de cima de uma potência, né? Porque isso ajuda muito a Uhum. resolver contas, às vezes. Às vezes o x está na parte de cima, eu preciso tirar ele de lá para encontrar o valor dele. Eu uso o log para isso. Então, Tá. como a gente está aplicando o log aqui em coisas que tem expoentes, esses expoentes, de acordo com essa regra, podem ir para fora. Olha só. Tá elevado a y, y for para baixo. E o log fica aqui. Então, então como ficaria o primeiro? 2, log de 2. Faria 4, porque a coisa vai para fora, né? Ah, vai ficar 4 log de 2. Isso, exatamente. E como é que vai ficar o segundo aqui? Vai ficar 2 log de 3. Isso. E o outro não tem que fazer porque não tem expoente. Né? Tá. Ah, tá. Por isso você falou do E professor. esse é o problema ainda, ó, porque o professor devia ter dito qual era o log de 5, senão não dá para fazer. Até porque o 5 é um número primo, não dá para eu quebrar ele em uma multiplicação, e daí, É, não né? dá pra. Mas eu acho que. Não dá, tá. Não tem que fazer. Anyway, vamos lá. A hora que chegar no 5 a gente se preocupa. Porque Tá. veja, aqui, multiplicações, né? Eu sei quem é o log de 2. O log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,48. Tá, e daí a gente tem. 4 vezes 0,3. Pronto. Log de 2 Tá é bom. 0,3. E aqui o log de 0,48 0,48. Opa, desculpa. O log de 3 é mais 0,48. 2, Sacou? A gente só substituiu. 0,48. E mais log de 5, né? Não faz. Log de 5 não tem, né? Mas Tá. o que, que a gente pode pensar aqui? Não tem muito o que pensar na realidade. Posso Porque, fazer uma pergunta? diga, Se eu dividir 0,48 por 2, não vai ser o log de 1, né? Não tem nada a ver. não. Tá, Bem, log de 5, infelizmente, não tem que fazer, não. tudo bem. Porque, né, se a gente for pensar o log de 5, a gente tem que lembrar uma coisa. O log, quando não aparece um número embaixo, quando não aparece uma base, perceba que não tem a base, é porque Aham. é o 10.
Ah, tá. Então a gente É que tem na isso, né? calculadora já vem até padronizado, Exato. assim, né? 10 elevado a x igual a 5. Não tem nada que elevado a x é 5, né? Só que o Certo. 10, por sua vez, ele é 2 vezes 5, né? Então, é o máximo que daria, mas de modo geral não Mas tem o fica que fazer até. aqui. Não Aham. tem o que fazer. Então, tu teria que usar a calculadora para saber o log de 5. Porque, Ah, né? Mas aí eu acho que acho que o professor quer que só escreve, né? O log de 5, porque. provavelmente. Mas o log de 5 é um número aí, né? Sei lá quanto é que é, tem que ver aí. Mas vamos escrever log de 5. Tá. Então vai ficar 1,6 4 mais vezes 3, 1,2, né? Mais 1,2. aqui, 96. Mais log de 5. E daí, pô, 1,6 mais 9 vai dar 2,76 mais log de 5. É isso, basicamente, tá? Certo. Certo. Então, eu acho que o professor esqueceu do log de 5, beleza? Do log de 5, tá. Isso. Muito bem. Então eu tenho que revisar as propriedades. Ótimo. Será que não tem algum jeito eu tô me esquecendo? Porque pode ser que eu esteja me esquecendo, mas eu acho que não. Senão eu lembraria. Será que tem que mudar de base? Putz, eu não peguei a conta toda da mudança de base para ti. Copiei errado. Deixa eu pegar aqui. Onde? A última, eu não coloquei tudo na P8. Probleminha aqui do Ah, protocolo. tá. Deixa eu apagar aqui. Te mandar. Essa é a propriedade inteira. É, Deixa eu ver. não tem o que fazer, não. O que é o K na É uma mudança do nova log? base Mas de onde surge essa base? da tua cabeça. Tipo, às vezes numa conta tu vai precisar. Tu tem todos os logs com uma base só e tem um log apenas sem aquela base. Então aquele log tu não consegue brincar. Porque ele tá com a base Tá, diferente. Daí tu faz essa mudança de base para ele ficar com a base igual a dos outros. E assim tu consegue certo, juntar eles por alguma propriedade. certo. Beleza? Bem, por hora é isso. Aí. Muito bem. Agora vamos ver Aí, parte do Reginaldo. isso. Então, Diga. essa parte eu não sei, assim, nem a introdução da introdução. Tô achando melhor até eu pular e ver umas videoaulas, algumas coisas, porque eu não vou, por exemplo, eu sei que seno é cateto oposto por hipotenusa. É isso, é o máximo que eu sei disso daí. Então, acho que nem adianta. Tu tá no terceiro ano? Segundo, Tô, né? Ah. terceiro. Pois é. Esse negócio que você falou de sendo é lá do primeiro ainda, né? Então, é o que eu lembro. Depois eu fiquei numa escola diferente e Complicado, hein? deixa. É, Pois é, bem. ah, então eu acredito que você saiba que tem bastante coisa antes disso, né? muita coisa. Eu acho que tudo passa aqui pelo círculo trigonométrico. Sim, Eu vou te mandar um círculo trigonométrico no WhatsApp. Deixa eu certo. pegar ele aqui, tá aqui na mão já. Eu vou te mandar. Acho que é melhor mandar só o círculo. Tá na mão. Chegou aqui. Bem, o Esse que é esse círculo já círculo me aqui? Ele deixa. te ajuda a se localizar em algumas coisas, né? Porque o que é o segundo quadrante, né? Primeiro tem que saber isso aqui, né? Tá, Esse é o primeiro, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto. tá, isso daí eu lembrava. Muito bem. Então, o segundo quadrante que ele está falando ali é aquela partezinha à esquerda e em cima. Uhum. Ele está dizendo que o valor do seno é 2/3 nesse segundo quadrante. Bem, como é que a gente pensa valores de coisas aqui? O que tu tem que fazer é o seguinte, tu tem que usar o eixo y como seno e o eixo x como cosseno, sempre, tá bom? O eixo y Certo. vai ser sempre o valor do seno e o eixo x sempre o valor do cosseno. Com isso em mente, então se ele está te dizendo que o x é 2/3 no segundo quadrante, significa que tem algum ponto aqui nesse círculo que vai dar Vai ser dois dois. terços. Deve ser por aqui, eu acho. Eu preciso saber exato? Sim. Daí, Tá. mas o que vai te ajudar a descobrir aqui, né? Note que o valor do cosseno, então, né, que é
no eixo X, está lá na parte Uhum. negativa, não é mesmo? Aham. Então, acredito aqui, né? É que ele está Tá, a falando parte de negativa do eixo X, é que tá, ele tá. tá falando de cosseno de 2x, mas tudo bem. O importante é tu entender que, nesse caso aí, o cosseno seria negativo. O teu valor do cosseno seria negativo, certo? Certo. Porque ele está lá do lado esquerdo. Do lado direito o cosseno é positivo, do lado esquerdo ele é negativo. Tá. A coisa vai ser tu encontrar qual que é o valor que causa esse seno de 2/3. Muito bem, então, lembrando, né? Os ângulos saem daqui, aqui é o ângulo 0, 30, 45, 60, 90. 120, Certo. aqui vai ser algum ângulo, né? Que vai dar 2/3 o valor do cosseno, que vai dar 2/3, então, Uhum. aqui no Y. Muito bem. Vamos lá. Com coisa trigonométrica é uma desgraça mesmo. Tu tem que utilizar de tudo quanto é fonte aí para conseguir resolver tua pergunta. Uma Nossa, das é coisas que a muito gente vai ter confuso. que resolver, acredito que seja a ideia do teu prof, é baseado nisso que eu acabei de te mandar ali. Propriedades trigonométricas, tá? Sim, sim. Ele faz isso o tempo todo, né? Ai, E aqui tem uma propriedade bem legal, olha só. Seno, essa aqui é a propriedade fundamental da trigonometria. Seno tá. ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, beleza? Esse teta é teta, né? Tá aí só pra representar? Teta pode Tipo, ser qualquer coisa, poderia ser x, tá, poderia ser isso, poderia ser um coraçãozinho, não importa, é só tá, aquilo que representa o ângulo, que para nós é o x, seno de x. certo. Muito bem, então essa equação está te dizendo o seguinte: se tu sabe o valor do seno, tu pode encontrar o valor do cosseno, e vice-versa. Certo. O valor do nosso seno é 2/3, então a gente vai colocar 2/3 ali. Mas e ao Ao quadrado? O que que quadrado, né? isso... Porque tem o quadrado ali. Ah, tá, tá. Agora mais o cosseno ao quadrado, que é o. Tem a ver com o que eu quero encontrar, já vamos falar disso. Veja que aqui é cosseno de 2x, né? Mas não tem Aham. problema, a gente já vai falar sobre isso. Vamos então só deixar bem claro que é o cosseno de x que a gente vai encontrar, igual a 1. Muito bem, Tá. agora isso aqui é uma continha de bar, né? Tem que saber resolver isso aí. Uhum. É só isolar o cosseno. Vai ficar 1 menos esse cara ao quadrado aqui, que é 4 nonos. Como era o cosseno ao quadrado aqui, tá só cosseno, porque eu quero só cosseno. Tenho que 4 fazer a raiz nomes. quadrada, certo, minha amiga? Certo, aí eu já dei uma travada de novo. É, mas isso aqui é Porque matemática o... básica, Ah, não é tá. É trigonometria, tá? 3 e 2, tá? Isso. Tipo, quero dizer, o problema aqui, o professor está tratando de trigonometria, né? Sim. Vamos dizer assim, a trigonometria acabou aqui. Daqui Aham. para frente vai ser só isolar letras, coisas do gênero, tá? É, eu tinha que lembrar da propriedade só Isso. de trigonometria, Bem, certo. tá aí. De modo geral, né, eu poderia não ter feito isso. Eu só estou te mostrando aqui que é possível encontrar o valor do cosseno tendo do seno. Isso é mega importante na Certo. trigonometria, mas assim, muito importante. Daí, claro, agora eu tenho que fazer essa subtração de frações, né, porque aqui Ah, e antes de descobrir a raiz que tá é dentro. porque aqui é 1, né? Você pode fazer mínimo múltiplo comum, pode fazer essa conta de 1 milhão de formas diferentes, né? Eu vou dizer que 1 é 9 dividido por 9. Então vai ficar Tá, 9 menos 4 dividido por 9, vai dar 5 dividido por 9, vai dar então a raiz de 5 por 3. Ok? tá, Para mais certo. detalhes quanto a isso, recomendo que você faça depois, tá? Quero Tá, dizer, descansa aí, quando tiver um tempinho, tenta refazer tudo que a gente fez em aula, para fixar. certo. Porque só assistir, ninguém aprende nada só assistindo, né? Tem que pôr a mão na massa. Aham. Senão, qualquer um pega aí um curso da NASA e virou astronauta, mas não é bem assim. Tem que pôr muita mão na massa. Muito bem, então tá aí o cosseno de x, olha só, como eu prometi. É possível encontrar o valor do cosseno de x se tu tiver o valor do seno de x. Muito bem. E 2x eu só vou somar? Calma. Não, Cosseno de multiplicar. 2x. É, É o que a gente quer. Esquece coisas básicas assim. Não vai ser só regra de não 3. vai ser. Tu tem que olhar as propriedades lá. Se tu olhar as propriedades que eu te mandei, a propriedade 7 tem o cosseno de 2θ, né? Deixa eu abrir aqui. Sim. E é o que a gente quer, o cosseno de 2θ, quando nós temos Aham. o cosseno de θ. Porque ali, ó, E o seno, e o né? seno, e a gente tem, né? Aham. Temos tudo isso. Viu? Por isso que eu tava falando que nem precisava, na realidade, achar o cosseno, porque a gente ia usar o cosseno ao quadrado mesmo. Mas eu Tá. quis te mostrar que é possível achar o cosseno tendo o seno. Então, quem é o cosseno de 2θ aqui? Cosseno ao quadrado de θ? Esse mano aqui ao quadrado.
Então eu vou pegar ele, porque esse é o cosseno de... Ah, eu tô usando... Tenho que usar bem uma letra, né? Senão tu vai se confundir. Cosseno de x. Então, o cosseno ao quadrado de θ, esse é o cosseno de θ. A gente eleva ele ao quadrado. Uhum. Quem que é o seno ao quadrado de θ? É esse cara aqui. Ó, não é o seno ao Já quadrado? tá elevadinho, tá. Olha isso mesmo. Agora é só resolver essa continha. Então, não sei se teu professor gosta de fazer simplificação, mas dá para escrever a resposta dessa forma, olha só. Aqui vai Ixi. ficar... Embaixo vai ficar 9, porque os dois são 9. Aqui vai ficar Uhum. 5 menos 4. Vai ficar 1 nono. De onde saiu um -4? Porque você fez raiz de 5 ao quadrado. Ah, tá. Eu tava olhando a outra parte. Entendeu? Aham. É isso aí. Então é isso, é 1 nono a resposta. Certo. Sabe qual é o chato aqui? O Ah. chato é que talvez tu nem soubesse que existia essa equação, tu nem soubesse que existia essa equação, né? Então, É, não, do jeito que eu tava, eu mal sabia o esse é o círculo. problema de, tipo, não ter a orientação, né? A questão é que eu Aham. tô trabalhando com isso há trocentos anos já, todo dia. Então eu sei Sim. que quando eu vejo uma conta dessa, eu sei o caminho que eu tenho que ir. Tu não sabe, então talvez tu ficar a É, tarde toda prática numa e questão que dá para fazer em 30 segundos, entendeu? sim, Esse é o grande com certeza. problema. Esse é o grande problema. Então aí que tá a vantagem da orientação. Vamos E o ver. que o círculo trigonométrico, tipo, me ajudou nisso? Nada. Tá, era isso que eu ia perguntar, qual que era a... Só quis te mostrar que existia, que esse cara tinha que estar para esse lado, né? O cosseno de 2x. Tá, E, e é isso aí. Muito bem. Ahn, certo. continuando. Vamos para a próxima. Vamos para a E próxima. aquela, você tinha falado que você falou que o cosseno ia ser negativo. Onde que eu usei o cosseno Pois negativo? é, né? Tava pensando nisso agora mesmo. Será que eu fiz muito rápido? Porque de fato dá um aqui. Deixa eu ver uma Uhum. coisa aqui. Ah, é verdade, mano. Olha só. Caí no meu próprio bait. Tava dando aula disso hoje. Fiquei enchendo o saco do meu aluno e agora caí no meu bait. Olha só. Quando a gente eleva uma coisa, quando a gente faz a raiz quadrada de uma coisa, a resposta Aham. nunca só é positiva, é a positiva e a negativa. Ou negativa. Lembra? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 4? É o mais ou menos 2. Mais Por quê? menos Porque 2 tanto é. 2 vezes 2 dá 4, quanto menos 2 vezes menos 2 2 dá vezes 4. 2 dá 4. Por isso, aqui Mas que se entra tiver o em cosseno negativo. módulo, é módulo que só é positivo, Em é, módulo, né? mas não é o caso aqui, né? Porque existe a Aham. possibilidade do cosseno de x ser negativo, e como tu mesma me lembrou, parabéns por ter lembrado, eu falei a questão Aham. do negativo. Muito bem. Então a gente tem que Certo. pegar a resposta negativa. Não a positiva, eu peguei a negativa. Quer dizer, eu peguei a positiva. Agora eu vou pegar a negativa. Ah, tá, porque tem duas, tá. Aí você vai mudar toda a parte de Mas a raiz. questão é, não Tá. mudou. Porque apesar de eu pegar a negativa aqui, nessa parte da conta, eu não levo, Ah, eu ele, levo ao ele elevou quadrado, a 2. então, Aham. então vai ficar positivo de qualquer forma, né? Que Certo. bom. Então a resposta é essa mesmo. Essa mesmo, ah, que bom. Show. Mas a ideia é essa, bem lembrado, bem lembrado. Tem Tá que ficar bom. atento a isso. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Muito bem. Vamos para 5, então, né? Dado um monte de coisa ali, calcule aquilo. Ó, novamente, propriedades. Tá, calma aí, deixa eu bater o olho e ver se eu acho qual Gostei. propriedade Gosto que de é. quem participa porque ninguém aprende só olhando. Muito bem. Tá, Vou fazer até o seguinte: enquanto eu pego o meu café, tenta começar essa questão. Pode errar o quanto tu quiser. O importante é tu não errar na tá, prova. Comigo, tu pode tá bom, falar a viagem que for. Já volto menos de 3 minutinhos, eu tô de volta. tá bom, obrigada. Cosseno menos seno, menos seno, igual a tal, seno de 20. Então, mais ou menos, seno, tá.
Achei aqui. Cadê você? Ah, tá aqui. Tá. Então, qual que é a propriedade? Cosseno de 2θ. Ai, errei. Aqui é 6 senos, não. Não é 7 nem é 6. Ou é 7? Não, eu quero cosseno menos igual a seno. Mas eu acho que é essa ainda. Quer me explicar? Deixa eu ver outra coisa. Não tem tangente, não tem essa. Seno. Não, não é esse. Não é o 6, porque ele é multiplicação. Tô dando conta de menos. Ai. Raiz de 6 elevado a 2 vai dar quanto? E aí, chegou na resposta? Não, na resposta não, mas já acho que talvez no caminho. Que tal tu me mandar uma foto do que tu fez? Tá. Ficou meio. Não, quando eu falo assim, que eu tenho um déficit de matemática, é sério que eu tô falando. Tipo assim, no quarto ano, quando chegou a infração, eu dei uma travada. Relax, bro. Pode Porém, mandar o que você fez aí. Eu sou tipo um médico, eu avalio os sintomas quando você manda uma foto. Vamos aí. ver aqui. É a propriedade 7? Você não fez muita coisa. Vamos ver se é a propriedade 7, né? Eu achei a mais. O problema tá Foi o que eu. pedindo seno de 2θ. Então, a 7 é a única que tem o. Ai, é seno, não cosseno. Isso. Então, se caso tu saiba o seno e o cosseno, é só fazer a multiplicação. Como assim? E tu sabe o seno e o cosseno? Não. Tu sabe o seno menos o cosseno. Então, mas então, não é propriedade 7, então. Duas propriedades ao mesmo tempo. Muito improvavelmente o professor vai te dar uma conta de uma propriedade só. Tá. Bem, vamos ver o que dá para fazer aqui, né?
O que eu fiz faz sentido? Não, Eu ia pegar o tu não fez valor, tá. praticamente nada. Não fez praticamente nada, né? Tem esse detalhe. Tipo, tu levou um número ao quadrado, mas o que é aquele número? Ah, eu achei que fosse cosseno Tu, menos tu, seno ao tu quadrado. substitui aquilo por cosseno, mas aquilo ali é. O raiz de 6 sobre 3 é cosseno de teta menos seno de teta. Né? E não é só o Então, cosseno, certo? certo. Certo. Então, a questão é o seguinte: vamos focar no que o problema está pedindo. Matemática é assim: ele quer o seno de 2 teta. O seno de 2 Tá. teta é a propriedade 6. Certo. Aí, Tá, igual 2 senos, tá. isso. E, ah, bem, nós não. O que eu fiquei em dúvida é que eu olhava e falava assim, bom, o que tem o seno de 2 teta é isso, só que daí tá multiplicando. E eu queria um negócio, eu não sabia que podia ter 2 na mesma. Daí o que acontece aqui, né? Tu, além de saber as coisas de trigonometria, você tem que puxar da memória todas as propriedades matemáticas que a gente Aham. conhece. Tipo, existe um negócio chamado trinômio quadrado perfeito. A gente aprende um tempo atrás aí na escola, que é o seguinte: quando a gente eleva ao quadrado uma coisa, fica A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao Aham. quadrado. Produtos notáveis. Isso, Eu produtos também, minha notáveis, isso mesmo. cabeça explodiu nisso. Até hoje eu tenho grudado na tela da minha parede, porque É isso aí. precisava disso. Por que que é legal, né? Por que que eu estou mostrando produto notável agora? Repare que o seno de 2 teta, que é o que a gente quer, tem Uhum. dois seno teta cosseno teta. Se o seno fosse A e o cosseno fosse B, de certa forma a gente já teria esse problema, uma parte dele pelo menos, resolvido. Resolvido. Por quê? Porque, veja, se eu tenho esse mano aqui, eu elevar ele ao quadrado, olha só o que acontece. Aham. Vamos pô-lo aqui, vamos pô-lo ao quadrado. E bem, a gente sabe que ele é um valor, esse valor é ao quadrado, né? Aham. Então, é só elevar os dois lados ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar o lado esquerdo ao quadrado. Aqui, infelizmente, nessa questão, tem que ter um pouco de visão a longo prazo, sabe? De acordo com o produto Certo. notável que você acabou de falar, vai ficar cosseno ao quadrado de teta, Uhum. menos menos duas vezes seno de teta, cosseno de teta. Olha só, né? Isso lembra alguma coisa. Eu já vi. Mais seno ao quadrado de teta. Isso Tá. tudo aqui é igual à raiz quadrada dessa parada. Quer dizer, desculpa, essa parada ao quadrado, que é 6 Aham. sobre 9. Né? Porque Aham. raiz de 6 ao quadrado é 6 e 3 ao quadrado é 9, certo? Certo. Olha que massa! Cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Isso é a propriedade fundamental. Que é o igual a um Exato, lá? é É. igual a 1. Por isso eu vou colocar um azul aqui, tá? Tá. E esse mano aqui, não é justamente o que a gente quer? Dois seno teta? Sim. Pois é. Aham. Então olha só que legal. Menos 2 seno de 2 teta, que é o que a gente quer. E tudo isso é igual a 6 nonos. Então Eu agora é posso. só isolar o seno de 2 teta. Então eu passo um para aquele lado. Passo um pro outro Falo que é lado. 9 sobre 9. Aí eu Isso faço. aí. Tá, vai ficar negativo. Ah, já tava Tu negativo. percebeu que até agora a gente não encontrou o ângulo nenhuma vez nas contas? Isso é bem É. interessante. A gente resolveu todas as contas de ângulo, valores de senos e cossenos, sem saber o ângulo. E sem olhar para aquele círculo. Exato. Não precisa do ângulo. Se tu usar propriedades, tu vai descobrir as coisas sem o ângulo. Então aqui, Aham. 3 nonos é um terço, né? Quarto sinal, um sexto. Te garanto, tá bom? Tá bom. Para mais detalhes, refaça a continha outra hora. Muito bem, mais Por um que que ponto. ficou positivo? Esse sinal corta com esse. Ah, Isso. tá. Eu nunca Muito tinha cortado bem. o sinal. Bem, acho que dá para começar mais uma, pelo menos. Isso. É Legal. mais uma do Reginaldo? O Reginaldo Rossi, vamos ver. Vamos ver. Tem um gráfico aqui, né? Hoje é a prova Ah, é do do Julinho. arco. Ah, do Julinho. Figuras geométricas, áreas. E depois é PA, que é só assim. Acho que foi bem Era uma forma. produtivo hoje, né? Bem, aqui Foi é bastante. uma questão que envolve uma outra parada.
não tem a ver com as propriedades que eu te passei. É uma outra parte do assunto de senos e cossenos, que tem a ver quanto à função seno e cosseno também. Né? O que acontece? A função cosseno, ela é o gráfico dela é uma ondinha. Por isso, quando a gente vai falar de coisas ondulatórias, a gente fala de onda senoidal, para, por exemplo, falar sobre a luz da nossa casa, que ela vem em ondas, né? Por isso que é corrente alternada, vai alternando, subindo e descendo. Né? Então, a gente descreve períodos com senos e cossenos. Muito bem, oscilação de uma mola, coisas assim. A questão é o seguinte, dentro dos elementos que definem a tua função aqui, vai ter o tamanho da onda, que é a amplitude, né? Perceba que a nossa onda tem essa amplitude aqui, que ali é o B, o número que multiplica o cosseno. Tem também o elemento que faz a nossa onda, ela tá aqui nessa posição. Note que ela não precisaria estar aqui nessa posição. E esse B que você colocou vem de uma teoria ou você determinou? Bem, tem toda uma teoria por trás, mas quando a gente entende que o que multiplica o cosseno é o que faz a onda ser grande ou pequena, fica um pouco mais claro. Né? Ó, veja, essa onda, ela, e de fato normalmente está no meio aqui do eixo X. Ela normalmente está no meio, mas a nossa não está no meio, ela está um pouquinho para cima. Quem define o quão para cima ela está, que eu vou indicar com uma seta bonitinha, é o A. E o A é um Y? Ou... O A, de certa forma, é um valor de Y. Muito bem pensado. Tá. Isso aí. Bem, é o que eu posso te introduzir, tá? E tem um outro elemento que ele está pedindo aqui, que é o período, né? O período tem a ver com o tempo que demora para se completar uma onda. Tá, igual de física. Exatamente igual de física. Tá. Exatamente igual. O Baby, a gente chama de professor de Baby, o que ele estava fazendo aí? Tá. Igualzinho de física. Ó, é que aquelas equações da física saem da matemática, mas isso é um papo um pouco mais avançado. Anyway. Veja que tem a repetição dessa onda aqui, né? Ó. Então significa que a partir daqui ela está repetindo. Sim. Você sempre pode pegar a repetição por regiões iguais. Aqui o mais interessante é você pegar pelo pico. Ah, isso é igual a máxima e mínima? Não, bem, o pico é o máximo e mínimo, mas não interessa o máximo e mínimo aqui, pelo menos não nessa parte do período. Interessa talvez na parte do B. De toda forma, se tu repara que o pico demorou 2π, né, foi de 0 a 2π, então significa que o 2π é o teu período, porque demorou 2π para repetir de novo. Isso é período, beleza? Você até pode dizer que o período é 2π. Agora, como que você vai interpretar isso na tua equação? O cara que multiplica o x é sempre o coeficiente angular. Então, como o período é o contrário da frequência, e a frequência angular é 2πf, tu vai conseguir relacionar esses carinhas, tá? Mas infelizmente, eu tenho outro aluno agora, não posso continuar. Mas tá aí uma boa introdução para tu dar um gás nessa questão, né? Que legal. Então tá bom, Petra. Pô, espero ter te ajudado. Muito obrigada, ajudou sim. Obrigada pela paciência aí. É isso, você é bem rápido, eu gostei bastante. Se quiser mais aulas aí, é só me chamar, tá bom? Eu em breve vou marcar mais aulas, sim, com certeza. Ah, que bom. Então, que ótimo. Espero ter te ajudado. Ótimo dia. Precisar, é só chamar. Para você também. Tchau, Valeu! tchau.